Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adonai Alto Vale. É uma grande alegria estarmos novamente aqui no nosso programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será baseado no livro As Contradições da Vida, que é da série Ligue-se, volume 22, que tem como tema acolhimento, abandono. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Porque, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Assim como Cristo nos acolheu, somos motivados a praticar o amor cristão, acolhendo uns aos outros. Acolhimento e abandono são duas atitudes opostas ao nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Estamos acolhendo ou abandonando as pessoas? Esta é a nossa reflexão para hoje. Gostaria de convidar você para refletir sobre algum momento em que você se sentiu acolhido por alguém e se essa atitude faz diferença na sua vida. Todos nós temos lembranças de momentos em que fomos acolhidos por alguém. Imagino que você há de concordar comigo de que chegando a determinado lugar, se formos bem acolhidos, ficaremos alegres, sentiremos prazer em lá ficar e estaremos propensos a voltar àquele lugar pela acolhida que tivemos. Pessoas que nos acolhem são inesquecíveis. Claro que o inverso também é verdadeiro. O acolher não vem de nós mesmos, mas sim o abandono. Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, lá no Jardim do Éden, não somos por natureza acolhedores e amáveis. A pecaminosidade que é em nós nos faz egoístas, interesseiros, nos faz olhar para nosso próximo com desconfiança e com olhos de abandono. Quantas vezes nós deixamos de acolher e ajudar alguém necessitado que veio até nós? Quem sabe a pressa, o fato de termos de despender algum esforço a mais, recursos financeiros. Deixamos de ajudar aquele que precisa e o abandonamos. Muitas justificativas achamos para abandonar em vez de acolher. Há pessoas que acolhem muito bem pelo mundo afora, mas qual a motivação para isso? Alguns abertamente dizem: vou acolher você hoje porque posso precisar de você amanhã. Seria essa motivação correta para nós também acolhermos em vez de abandonarmos? Claro que não. O acolhimento deve partir do íntimo, do coração da pessoa. Mas como uma pessoa inclinada para o mal pode acolher? Vemos então que é impossível para o ser humano, por si só, acolher. Só é possível a partir da ação de Deus em nós pelo Espírito Santo. Segundo João 14:17. É o Espírito Santo quem chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé, conforme o Catecismo Menor de Lutero. Esse acolhimento de Deus à humanidade perdida e condenada, trazendo-a para junto de si, dá-nos pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Por esses meios da graça, Deus nos acolhe como filhas e filhos, perdoados dos pecados, e torna seus amigos. Também por esses meios da graça, Deus nos conserva na fé verdadeira, todos os dias até que alcancemos a vida eterna. Tudo isso temos por graça de presente pela fé, conforme Efésios 2, 8, 9. É então que o apóstolo Paulo fala na carta dos Romanos 15, 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Quer palavra mais doce, amável, transformadora de motivação do que essa? Somos acolhidos por Cristo, nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida feliz já aqui e eternamente. O amor de Cristo nos motiva a acolher e a amar aqueles que vêm ao nosso encontro.
E a seu exemplo, também vamos em busca daqueles que precisam de auxílio e os acolhemos. Abandonados, mas não por Deus. Gostaria de convidar você para refletir sobre algum momento em que você se sentiu abandonado por alguém e se essa atitude fez a diferença na sua vida. Falamos até aqui em acolher os que vêm a nós, mas e se nós sofrermos abandono de alguém ou de algum grupo? O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 10, diz: "Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá." Que palavras confortadoras! Talvez tenhamos um exemplo em nossas vidas em que nos sentimos abandonados e ainda lutamos para vencer a situação. Uma separação dos nossos pais, nosso cônjuge, filhos, perda de alguém querido, ou os filhos que abandonam os pais. As palavras do salmista nos confortam e firmam naquele que é a rocha, Jesus, o nosso Salvador. Deus dará forças para vencermos tal dificuldade com perdão e amor. Às vezes, há revolta e tristeza. Somente o tempo para que o coração entenda o que Deus tem a nos dizer. Por isso, é importante crer, confiando que não estamos sozinhos, mas acompanhados do nosso Deus. Diz o Salmo 27, versículo 10: "Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá." O Senhor que nos disse essas palavras consoladoras no Antigo Testamento não poupou seu próprio Filho Jesus Cristo, mas o enviou ao mundo para anunciar o Evangelho da salvação, entregar-se à morte de cruz e ressuscitar vitorioso sobre o diabo, o pecado e a morte, oferecendo-nos perdão dos pecados, nova vida e salvação eterna. Nosso Salvador Jesus, antes de partir deste mundo, disse: "Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Deus não nos abandona em nenhum segmento da vida, nem em nossas dificuldades financeiras. Quando na carta aos Hebreus 13:5 diz: "Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm." O texto continua com palavras confortadoras: "Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei." Pode ser que a essa altura pensemos: não agi corretamente com muitas pessoas que vieram ao meu encontro. Se abandonamos alguém em dado momento e ainda é possível, corramos a essa pessoa, confessemos o nosso erro, peçamos a ela perdão e a convidemos para a reintegração em nosso meio. Se não temos mais acesso a ela, oremos pedindo perdão a Deus pelo nosso erro e que Deus a abençoe integrando-a a outros em amor. Em seu livro A Vida Cristã, Martin Carlos Wart fala sobre a vida de amor em boas obras. O cristão não é apenas receptor das bênçãos de Deus por Cristo Jesus pela fé, mas com uma nova vida em liberdade, ele também é um agente de Deus para o mundo no mundo. Qual tem sido a nossa atitude com as pessoas em particular, na igreja, nos departamentos, nas atividades sociais? Quanto ao acolhimento e abandono, qual é o testemunho que estamos deixando ao nosso semelhante? Como podemos ser melhores agentes do amor de Deus para o mundo? Nós podemos pegar essas perguntas como uma bela reflexão para as nossas vidas e pensar qual é a diferença que nós, como cristãos, estamos fazendo na vida de alguém. Qual é o testemunho que nós estamos dando a essas pessoas? Nós estamos acolhendo as pessoas e trazendo-as para perto de Cristo? Ou nós estamos abandonando essas pessoas, deixando-as cada vez mais jogadas ao mundo? Eu acho que um texto bíblico que a gente poderia utilizar nesse momento também é o texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículos 19 em diante, que diz o seguinte: "Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão." E essas palavras são muito bonitas, mas nos fazem refletir também. E nós vemos que a base para tudo isso é o amor.
o amor que Deus nos deu. E o texto deixa bem claro, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E se nós temos este amor de Deus, nós podemos sentir este amor, e esse amor pode então nos capacitar e nos motivar a podermos também amar ao nosso próximo. E como nós sabemos quando nós amamos? É muito fácil a gente saber quando a gente ama. A gente quer o melhor para a pessoa sempre. Então, a gente fazer uma relação do amor de Deus para nós com o nosso amor com as pessoas é muito simples também. Deus quer o melhor para nós, então que nós queiramos o melhor para as pessoas. Esta é a melhor forma de amor, é a mais pura, é a mais limpa, a gente querer o bem das pessoas. E qual é o maior bem que nós podemos oferecer a essa pessoa? Falar de Cristo para ela, dizer que Cristo ama, Cristo deu a sua vida por ela. Eu acho que essa é a maneira mais bonita de a gente dizer para a pessoa, eu te amo. Poder compartilhar este amor que nós temos, que nós recebemos de Deus. Porque a gente falando sobre esse assunto de acolhimento, às vezes a gente pode pensar assim, aquelas pessoas carentes, né? Aquelas pessoas que não têm condições financeiras, aquelas pessoas que às vezes estão à margem da pobreza, sim, com certeza. Também podemos falar desse tipo de acolhimento. Mas às vezes é uma pessoa que a gente vê que não passa necessidade nenhuma. Necessidade física, financeira, enfim. Mas ela não é feliz na sua vida. Às vezes o principal é falar do amor de Deus. Falar do acolhimento de Deus. Falar que Deus nos acolheu através de Jesus Cristo. Deus poderia ter virado as costas para nós. Poderia ter nos abandonado. Exato, Deus poderia ter nos abandonado. Até porque fomos nós que viramos as costas para Deus. Quando nós olhamos lá no Éden, foi o ser humano que virou as costas para Deus. E nós, por causa do pecado, muitas vezes nós também viramos as costas para Deus, querendo fazer as coisas ao nosso modo, da nossa forma, do nosso jeito. E às vezes, com isso, nós esquecemos de olhar para o nosso próximo. E dessa forma, nós também abandonamos a Deus. Somos nós que abandonamos a Deus, não é Deus que nos abandona. E a gente pode colocar essa questão de nós abandonar os nossos irmãos também. Até mesmo os nossos irmãos dentro da igreja. A gente também pode abandoná-los de vez em quando, pensando que, tudo bem, ele não quer ouvir de Deus, o problema é dele. Mas o que eu estou fazendo para ir levar essa palavra para esse meu irmão que está afastado? Para esse meu irmão que deixou de lado a convivência com os demais, deixou de lado o acolhimento. Como que a gente pode fazer para reintegrar esse irmão? Como que a gente pode fazer para mostrar para ele que Deus não abandonou ele, a igreja, nós não abandonamos ele? Porque há de convir, né? Muitas vezes nós não somos acolhedores, nem mesmo dentro da igreja. É de se pensar, né? Será que eu tenho sido acolhedor com o meu irmão, com a minha irmã na fé? Às vezes é fácil a gente falar, no mundo as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem. Mas e no nosso meio, no nosso círculo, dentro da igreja, com os nossos irmãos e irmãs? Será que nós estamos sendo tão acolhedores assim? Às vezes é nós que não somos bem acolhidos. O texto fala a respeito de acolhimento, que quando a gente vai em um lugar e se sente bem acolhido, é natural que nós tenhamos vontade de voltar nesse lugar. Mas e quando a gente não é bem acolhido? A gente sente vontade de voltar no lugar? Então a gente tem que pensar nisso até mesmo dentro da igreja, onde nós ouvimos a palavra de Deus, onde outra pessoa pode ter a oportunidade de ouvir falar do amor de Deus, de que Jesus também morreu por ela, de que seus pecados também foram pagos lá no alto da cruz, e que ela também tem a salvação eterna, assim como eu também tenho, pela fé em Jesus Cristo. E nós podemos colocar que hoje é muito fácil a gente acolher as pessoas, fazendo um convite para ela participar da igreja, do culto, de um estudo bíblico, de uma reunião, de um encontro que está sendo oferecido. Como é que a gente pode fazer esse convite sem sequer sair de casa? Hoje nós temos essa comodidade. A gente pode pegar o celular, mandar uma mensagem dizendo, olha, estamos sentindo sua falta, está tudo bem? Nesse final de semana tem culto,
Esse final de semana nós vamos nos encontrar na casa de alguém pra gente orar, pra gente fazer um retiro, pra gente fazer um encontro. Às vezes aquele irmão, aquela irmã que talvez não tenha um carro também, a gente pode não ter um meio de condução e a gente tem. Quem sabe a gente ligar para esse irmão, para essa irmã, olha, vai ter culto, vai ter estudo bíblico tal dia, posso passar aí para te pegar? Quer ir conosco? Que horas eu posso passar aí? Exato. Para buscar você? Aqui a nossa região, ela até não carece tanto disso, são poucas as pessoas, a gente vê que quase não tem condução ou que não tem como chegar à igreja, mas temos pessoas que não têm essas condições, então que nós que temos, possamos então entrar em contato com essa pessoa. Isso é um ato de acolher, isso é um ato de dizer, Jesus te ama, eu te amo meu irmão, eu quero que você participe junto comigo. Então que a gente possa acolher ainda mais pessoas, convidar as pessoas, mostrar que elas são tão importantes para Deus ao ponto de nós estarmos entrando em contato com ela para que ela apareça. Mostrar que nós nos importamos com ela, que nós nos importamos com a fé dessa pessoa. Que é melhor e maior ato de amor do que esse? Lembrando mais uma vez, Deus poderia ter simplesmente abandonado toda a sua criação, mas Ele não fez isso. Deus nos ama, Jesus morreu por todos, e Deus gostaria que todos pudessem ter o privilégio de ouvir falar de seu Filho e tudo aquilo que Ele fez. Então que nós possamos ser facilitadores para que a mensagem da Boa Nova, da salvação de Cristo, possa chegar para mais e mais pessoas ainda. Então, com a certeza de que Deus nos acolhe e nunca nos abandona, vamos colocar todas as nossas pesadas cargas em oração, vamos colocar todos os nossos agradecimentos em oração, vamos colocar as pessoas que estão afastadas em oração, pedindo para que elas retornem, para que elas deixem que Deus as acolha novamente. Amado Pai Celestial, agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas. Ensina-nos a acolher o necessitado. Perdoa-nos por não termos olhado para quem precisou. Pedimos que nos ajude a perdoar a quem nos abandonou e muito nos magoou. Abençoa-nos em Tua graça, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui. Agradecer também a todos os que estão nos ouvindo e desejando a todos um abençoado dia. Obrigada, Senhor Jesus, por permitir que a gente esteja aqui novamente. E agradeço a todos que estão nos ouvindo e desejo também um restante de semana muito abençoado. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhamos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você.
não somos iguais, mas eu posso lhe entender, porque temos o mesmo Pai. Eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso lhe